Fala investidor, vamos iniciar o nosso tradicional giro econômico semanal. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco mais, vou discorrer um pouco mais sobre o tema economia. Na última semana nós tivemos uma alta de quase 1% no nosso principal índice Bovespa. O dólar, por outro lado, caiu 2%, chegando aos R$ 5,06. E a semana foi positiva e puxada novamente por dados econômicos fortes aqui dentro. Tivemos o IPCA 15, que é a prévia da inflação, com uma nova deflação para agosto, ainda que o mercado esperasse uma deflação um pouquinho maior. Parte dessa deflação já foi capturada na inflação oficial do mês de julho, dado que o IPCA 15 é do dia 16 de julho ao dia 15 de agosto. Ainda assim, ao que tudo indica, teremos também uma nova deflação na inflação do mês de agosto. E vale lembrar que a Petrobras reduziu o diesel e combustíveis de aviação, além de todo o trabalho estrutural que já está sendo feito desde o começo de 2021 com a taxa Selic. É realmente um momento positivo no que diz respeito ao combate à inflação. O Banco Central subiu aos poucos os juros para conter essa inflação de forma que não fosse tão traumática e causasse um desemprego. Ainda que tenha sido bastante desafiador, o Brasil tem saído da espiral inflacionária e continua gerando os empregos. É como se fosse um remédio sendo ministrado, mas você precisa tomar cuidado para não exagerar na dose. Se tivesse subido muito a taxa de juros lá atrás, talvez tivesse controlado mais rapidamente, mas gerando um grande desemprego e uma recessão também. Enfim, desafios da economia. Nesse combate à inflação, a redução de impostos de importação e outros impostos também ajudaram. O mais interessante é que, nessa semana, tivemos dados de arrecadação recorde para o mês de julho com uma alta de 7,5%. É um pouco da curva de Laffer na prática. Impostos mais altos, a depender do nível que eles estão, eles acabam diminuindo a arrecadação porque acabam tolhendo a capacidade de crescimento. Da mesma forma que a redução de impostos não necessariamente significa uma redução de arrecadação, como a gente tem visto nesse momento. O dinheiro economizado pode ser utilizado para outras compras de outros itens que também têm impostos. E também o país cresce mais e gera mais empregos. Mas isso até certo ponto, precisa ter cuidado com a responsabilidade fiscal. Aliás, anteriormente eu falei sobre emprego também e vale lembrar que nós tivemos dados de CAGED já no começo dessa semana. E eles vieram um pouco abaixo das expectativas, mas são bastante positivos e a gente tem aí 1,5 milhão de novos empregos com carteira assinada somente nesse ano. Logicamente, com isso, há uma elevação na confiança de diversos setores industriais, além da confiança do consumidor e da confiança da construção. A construção civil é um dos setores que mais gera empregos e, nesse momento, ele vive o seu auge na confiança desde 2013, do final de 2013. Diante de todos esses dados, o jornal Estadão reconheceu que a economia brasileira se mantém resiliente e rema contra a maré mundial, que acaba vendo uma espiral de piora na contramão do que a gente vê aqui no Brasil. Eu vou falar sobre a economia mundial também. Mas para concluir, afinal é uma coisa bastante importante, essa semana saiu um dado de que a economia com a reforma da Previdência já passou de 150 bilhões de reais em apenas 3 anos, quase 80% maior do que o esperado. Se já houve uma inflação com 150 bilhões de reais a menos do governo na economia, imagina se esse dinheiro estivesse também. Trabalho seria ainda mais desafiador. Sem falar também que nesse mês nós tivemos a notícia de que o gasto com servidores está no menor patamar nos últimos 26 anos, devido ao não reajuste nos últimos anos e também pela substituição de funcionários aposentados por digitalização de serviços, é a tal da reforma administrativa silenciosa. Na contramão do Brasil, o exterior segue com os seus desafios. As grandes potências já estão chegando à inflação parecida com a brasileira ou até maior. No modo normal, a inflação de país desenvolvido fica na casa de 2%, mais ou menos, e a gente está vendo nesse momento próximo a 10% e já superando esse patamar em diversos países, como o Reino Unido eu já mencionei. E você pode observar esse problema na prática. Essa semana, a notícia de que a conta de luz no Reino Unido está disparando mais e também mais problemas na Itália, com, por exemplo, aqui essa notícia que eu trago, com um sorveteiro reclamando de pagar esse valor de conta de luz. O inverno está chegando e o consumo de energia parece cada vez mais um desafio na Europa nesse momento de guerra. A Rússia é fornecedora de gás e a cada dia que passa a situação por lá fica mais grave. A Alemanha já está usando carvão poluente, por exemplo, além da produção na Itália sofrendo, como eu mencionei na semana passada,
um revezamento aí para tentar diminuir o consumo de energia. E os problemas não ficam só na Europa. Na América Latina, a Argentina está desesperada, a população da Argentina. A inflação já passa dos 70%, há também uma corrida aos bancos, com saques na casa de $1 bilhão lá no país, trocas repentinas de ministro da economia, entre outros problemas. Por curiosidade, a gente viu inclusive alguns jornalistas argentinos revoltados porque os clubes brasileiros têm comprado jogadores dele com facilidade, nos chamando inclusive de a nova Europa, porque antigamente os jogadores iam para a Europa, para clubes menores da Europa, para a Grécia, e agora têm vindo para o Brasil. Temos visto também paraguaios atravessar a fronteira por ter comida e gasolina mais barata aqui, e o Chile, um país com uma das melhores rendas por habitante na América do Sul, estabilidade econômica, está enfrentando uma inflação maior que a nossa também, fruto de decisões equivocadas por lá recentemente. Mas enfim, esse é um breve panorama global. O Brasil a cada semana se mostra mais uma ilha de oportunidades dentro desse cenário. Por isso precisamos cobrar que as decisões mais acertadas se mantenham, além de aproveitarmos o momento favorável para que possamos nos desenvolver, manter responsabilidade fiscal, cortar impostos, cortar gastos ineficientes e aumentar cada vez mais o nosso superávit nos próximos anos. Por falar nisso, trago também aqui as minhas projeções e do Boletim Focus. O Boletim Focus traz uma nova projeção melhor para o PIB e para a inflação pela 9ª semana seguida, abaixo de 7%. Eu ainda não trago abaixo de 7% por alguma prudência. E para 2023, pela 2ª semana, há uma melhora na expectativa da inflação por parte dos agentes entrevistados no Boletim Focus. Mas agora me conta, você tem acompanhado esses dados econômicos? O que te chamou a atenção dentro desse cenário que eu descrevi? Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima!